Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui mais uma vez com o nosso canal Amor Operacional. Quero antes de mais nada convidar-vos a subscreverem-se no canal, porem like ao vídeo se gostarem, partilharem com os vossos familiares, professores e etc. Ok? Pessoal, é assim, temos uma nova surpresa entre aspas no canal. Vamos abrir agora a nossa parte de cálculo 3. Terminamos a parte do cálculo 1 e do cálculo 2, ok? Agora vamos para o cálculo 3. Vamos abordar temas relacionados, neste caso, do modo geral, ao cálculo 3. Análise complexa, a parte de equações diferenciais, as séries de Laurent, transformadas de Laplace, tudo, teremos todos os materiais aqui resolvidos, exercícios completos de cálculo 3, ok pessoal? E, para começar, claro, vamos começar com o primeiro capítulo da cadeira, que é análise complexa. Na parte da análise complexa, eu trago-vos uma equação complexa. O objetivo da equação complexa, na verdade, aqui é resolvermos, utilizarmos algumas propriedades, calcularmos algumas raízes e tudo mais, ok? Então, vamos à aula. Então, temos aqui, tenho aqui neste caso a nossa equação complexa e temos que resolver. Para tal, qual será o primeiro passo? Primeiro, vou tentar mudar. Vamos pôr z elevado a i, neste caso, ao quadrado, menos 2 vezes z elevado a i, mais 2 igual a 0. Ok, pessoal? Eu não fiz nada praticamente, simplesmente só reescrevi o z elevado a 2i de um outro jeito. É a mesma forma, não mudei nada. Agora, o que nós podemos fazer aqui? Podemos usar uma regrinha básica, que é um método de substituição. Ronaldo, por que estás a usar um método de substituição? Como é que tu sabes que tens que utilizar um método de substituição? Pessoal, eu tenho z elevado a i, z elevado a i. O que é que eu posso fazer com z elevado a i? Nada, ele nada me ajuda. Então, vou tentar escolher uma variável, considerar o seguinte, seja t, ok? Vou dizer, seja t igual a z elevado a i. Ok, pessoal? T igual a z elevado a i. Então, onde tem z elevado a i, eu vou substituir por t. Ficaremos neste caso com o quê? Aqui tenho z elevado a i, ponho t, neste caso ao quadrado, menos 2 vezes z elevado a i, tenho aqui t, mais 2 igual a 0. Pessoal, reparem, agora temos uma equação quadrática, aí já é uma coisa mais simples de nós podermos resolver. Por quê? Porque do jeito como estava, não tínhamos como resolver, não tem técnicas assim diretas, mas se fizermos essa substituição, nós conseguimos perceber que caímos numa equação quadrática, pessoal, ok? E o objetivo agora é resolvermos essa equação quadrática, utilizando os procedimentos de sempre. Primeiro, vamos retirar aqui o nosso valor da a. A igual a 1. Concluímos que b aqui é menos 2. Temos que o nosso c aqui é 2. Vamos calcular o nosso delta ou discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta será igual a quê? O que é b? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Ficaremos, neste caso, com menos 2 ao quadrado, que é, neste caso, o 4, menos o 4 vezes 1 vezes 2, que é o 8. Ok? E 4 menos 8, menos 4. Então, pessoal, aqui chega aquela parte em que toda a gente dizia, porque o delta é negativo, é menor que 0, então não tem raízes reais. Pessoal, nós agora mudamos, nós estamos no cálculo 3 e aqui estamos no tema da análise complexa. Aqui neste tema as raízes têm solução, neste caso as raízes, estamos a falar se o nosso delta é negativo, então nós temos raízes, não importa se ele é negativo, se ele é positivo, ele terá soluções, porque o mundo aqui é complexo. Antes, na análise 1, na análise 2, nós falávamos do mundo real, agora estamos no mundo imaginário ou complexo. Ok, pessoal? As coisas já mudam mais e tem novas regrinhas, mas nada assustador. Vamos lá. Temos delta, que é igual a menos 4. Agora vamos, neste caso, calcular as raízes. Calculando as raízes, temos aqui, neste caso pela fórmula de Bhaskara, ou também conhecida como fórmula resolvente, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho que o quê? O meu t1 será igual a menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Vamos substituir. Menos b, o meu b é menos 2, com aquele menos fica positivo. Então 2 mais a raiz do delta, que é menos 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Depois temos o t2, que é simplesmente dado por menos b menos raiz de delta, sobre 2a. Substituindo, ficaremos simplesmente com 2 menos raiz de menos 4 sobre 2. Ok, pessoal? Agora, uma coisa importante que nós temos que observar aqui é
como é que nós vamos calcular a raiz quadrada de menos 4? Porque antes era tipo, eu não sei qual é a raiz quadrada de menos 4, a raiz quadrada de menos 4 não existe. Então, no número complexo, como é que eu vou sair disso? Simples, pessoal. Vamos lá. Há algumas coisas básicas que temos que perceber aqui. Primeiro, o i, a componente i, é equivalente à raiz de menos 1. Ok, pessoal? Consequentemente, também temos que saber que o i ao quadrado é igual a menos 1. Ok? Mas, Ronaldo, por que é que tu estás a dar o i, essas bases? Ok, são importantes, mas vamos utilizar aonde? Calma, pessoal. Estamos aqui. Como é que nós vamos calcular a raiz do menos 4? Primeiro, como é que nós podemos reescrever o menos 4? Pode ser escrito como a raiz de quê? De menos 1 vezes 4. Certo, pessoal? E nós sabemos que por propriedade do produto, a raiz de A vezes B é igual à raiz de A vezes a raiz de B. No nosso caso, o nosso A é menos 1 e o nosso B é 4. Então, podemos aplicar a mesma propriedade, normalmente, sem nenhum problema. Então, ficamos com raiz de menos 1 vezes raiz de 4. Ok? Quanto equivale a raiz de menos 1? Nós já sabemos, por base da análise complexa, a componente i equivale a raiz de menos 1. Então, se eu tenho raiz de menos 1, só ponho i. Vezes, quanto é que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, fico com i vezes 2, que é o mesmo que nós termos 2i. Ok, pessoal, nós já achamos, neste caso, quanto equivale a raiz de menos 4? É 2i. Ok, pessoal? Vamos substituir e continuar com o cálculo. Então, substituindo, ok? Ficaremos, neste caso, com 2. A raiz de menos 4 já descobrimos que é 2i. Então, ficaremos com 2 mais 2i, tudo isto sobre 2. Aqui embaixo, idem. Ficaremos com 2 menos 2i sobre 2. Agora, o que nós podemos fazer? Bom, eu tenho aqui 2, 2, 2. Pessoal, podemos pôr em evidência normalmente. Então, temos 2 vezes, neste caso, 1 mais i, ok, pessoal, sobre 2. Este 2 que está aqui, só pusemos em evidência este 2. Agora, qual é a parte boa? Eliminamos, eliminamos. Fica igual simplesmente a 1 mais i. Já temos a primeira raiz t. Vamos para a segunda. Aqui também temos 2, 2, 2. Pomos evidência. Ficamos com 2 vezes, respectivamente, 1 menos i sobre 2. Podemos eliminar. Ficamos simplesmente com 1 menos i. Ok, pessoal? Só calculamos as raízes e tendo atenção que nós já temos as nossas respostas para o t. Porque nós aqui temos que perceber uma coisa. Nós estamos num mundo complexo. E o nosso objetivo é achar raízes z e não achar raízes t. O que nós temos até agora são raízes em t. Descobrimos que o nosso t1 é igual respectivamente a 1 mais i. E descobrimos que o nosso t2 é dado respectivamente por 1 menos i. Ok, pessoal? Agora o que nós temos que saber é qual é a equivalência neste caso. Se o t1 é igual a 1 mais i, então quanto é que vai equivaler neste caso o nosso z1? Ok? Se o t2 é igual a 1 menos i, então quanto é que vai equivaler neste caso o nosso z2? Ok? Nós não sabemos. Então, uma outra forma de nós montarmos a solução, neste caso do t1 e t2, é reescrever. Atenção, pessoal, o t1 é 1 mais i, o t2 é 1 menos i. Então, isso significa que as soluções para t são dadas respectivamente por 1 mais ou menos i. Mais ou menos por quê? Porque tem uma parte positiva, que é desta aqui, e uma parte negativa, que é desta. Ok? Por que eu estou a dizer isso? Bom, vamos lá. Espero que tenham percebido o cálculo para o T1 e T2, utilizando a fórmula resolvente. Como é que calcula-se a raiz quadrada do número negativo. Também saber as bases dos componentes imaginários. E agora vamos para uma coisa um pouco mais séria, pessoal, que é a aplicação de propriedade em números complexos. O que eu estou a dizer com isto? Sem muitos blá blá blás. Vamos lá. Eu sei que o meu T, ok? Eu sei que o meu T aqui é igual a z elevado a i. Mas quais são os valores do meu T? Eu havia dito, o nosso T1 deu 1 mais i. O nosso T2 foi 1 menos i. Então nós podemos generalizar o nosso T como sendo um T como sendo igual a 1 mais ou menos i. Ok, pessoal? Uma parte positiva e uma parte negativa. E posso pôr tudo aqui. Ficará respectivamente com 1 mais ou menos i. Ponho aqui parênteses. Igual a z elevado a i. Ok, pessoal? Aqui já vem uma parte já mais interessante. Nós precisamos saber os valores para z, neste caso. Uma vez trata-se de análise complexa, então os valores das nossas raízes nós obtemos através do z.
Mas como é que nós podemos fazer isso? Simples, pessoal. Nós podemos usar a técnica de logaritmização. Ou seja, eu posso dizer, lembra-se, pessoal, quando nós tínhamos um caso de, por exemplo, vou pôr aqui um exemplo, tenho, por exemplo, a elevado a x igual a y. Então, eu posso logaritmizar, eu posso pôr, por exemplo, até posso pôr assim, Euler, assim, Euler elevado a x igual a y. Eu posso pôr ln de Euler elevado a x de um lado e pôr o ln também de y e achar o meu x. Normalmente é só logaritmizar. Então o que eu vou fazer aqui? É a mesma coisa. Só lembrando de algumas propriedades de logaritmo. Se nós temos, por exemplo, logaritmo numa certa base c de b elevado a n, esta potência é o mesmo que nós temos n vezes o log de b na base c. Ok, pessoal? Lembra-se, propriedade, neste caso de logaritmo, potência. A potência passa para aqui. Então, o mesmo nós vamos fazer para este lado. Vou logaritmizar deste lado e deste lado aqui. Ou seja, podemos fazer isto. ln, respectivamente, de 1 mais ou menos i. Será igual, ou melhor, é igual a ln de z elevado a i. Ok, pessoal? Então, o que acontece a partir daqui é uma coisa já que nós temos que aplicar. Lembrem-se, pessoal, o i da propriedade do logaritmo, uma vez que a potência, ele vem para aqui, normalmente. Então, ficamos simplesmente com ln de 1 mais ou menos i, que é igual, respectivamente, a i vezes o ln de z. Por aqui, o ln de z. Agora, pessoal, o que é que nós temos que fazer? Aqui é uma questão de, ok, Ronaldo, já fizemos logaritmização, já aplicamos a propriedade, o i já está aqui embaixo, mas o que é que eu faço a partir daqui? Pessoal, agora chega a parte interessante, sabermos algumas propriedades nos números complexos, ou melhor, na análise complexa. A propriedade é a seguinte, vou deixar aqui os marcadores só, vou usar o azul. Existe uma propriedade que diz, primeiro, o ln de a mais ou menos i vezes b é respectivamente dado por ln do módulo de a mais ou menos, neste caso, i vezes b, mas, respectivamente, o i que vai multiplicar o que é o argumento dado a mais ou menos i vezes b, mais 2πk. Ok? Onde o k é um k, neste caso, inteiro. Ronaldo, não percebi. Puseste uma fórmula muito grande, mas eu não estou a entender qual será a aplicação neste exercício. Ok, pessoal, vamos tudo com calma, como eu sempre digo. Primeiro ponto, eu quero utilizar esta fórmula nesta parte de cá. Vai ser útil. Se eu pego esta fórmula aqui, o que é que eu tenho? Neste caso, o meu a é 1 e o nosso b aqui também é 1. Aplicando a fórmula, o que seria? Seria nós pormos, neste caso, vou pôr aqui o ln de 1, estamos a aplicar para aqui, esta fórmula aqui, mais ou menos, neste caso, i. O que é que nós vamos ter? Vamos ter ln do módulo, neste caso de quê? De 1, mais ou menos, i. Ok, pessoal? Porque o nosso b, estamos a transformar esta parte aqui de cá, aqui. Temos mais o quê? Mais i, que vai multiplicar o quê? O argumento, vou só tirar aqui os marcadores para poder se observar bem. O argumento entre, neste caso, 1 mais ou menos i, mais 2πk, pessoal. Então, após isso, o que é que nós fazemos? Já temos que resolver esta parte aqui de cá, temos que resolver esta parte aqui de cá. Ou seja, nós temos que saber quanto é que vale o ln do módulo de 1 mais ou menos i. Temos que saber quanto é que vale o argumento de 1 mais ou menos i, de modo a deixarmos a resposta mais completa. Então, vou só apagar esta parte. Ok, pessoal? Vou apagar esta parte. Então, vamos lá. Vamos tudo passo a passo, sem nenhum segredo, pessoal. Temos aqui ln do módulo de 1 mais ou menos i. O que é que nós temos que perceber aqui, pessoal? É uma parte da análise complexa. Como é que se calcula o módulo de um número complexo ou de uma expressão complexa? Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, o módulo de a mais ou menos i vezes b,
Ok? Se eu quiser calcular isto, eu mesmo vou ter a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, no nosso caso, o que é que nós temos? O valor do nosso a aqui é este 1. O valor do nosso b, bom, o nosso b varia. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, posso pôr que b é igual simplesmente a mais ou menos, qual é? Um erro que acontece é, se nós temos uma expressão, neste caso complexa, e pergunta-se para tirar o valor de A, o valor de B, a maioria das vezes o erro é dizer que o valor de B é I. Não, pessoal, o valor de B é o valor que está ao lado do I, que neste caso aqui é 1. Por isso nós pusemos aqui 1. E por que nós estamos a pôr mais ou menos? Por causa desta parte aqui da fórmula, mais ou menos 1. O valor daqui pode ser negativo ou positivo. Ok? Então, substituindo aqui, temos um módulo, respectivamente, de 1 mais ou menos I. Ficaremos, neste caso, com a raiz quadrada do A, neste caso, que é 1 ao quadrado, mais o valor de B, que pode ser, neste caso, positivo ou negativo. Vamos pôr aqui mais ou menos 1 ao quadrado. Ok? O que é que nós teremos? 1 ao quadrado, 1. Mais ou menos 1 ao quadrado também vai dar 1. Então, teremos 1 mais 1. Então, isto aqui dá raiz de 2.